Vamos lá para mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai continuar a leitura, na verdade não a leitura, mas a reflexão sobre esse livro, sobre uma vida feliz e tranquilidade da alma. E hoje eu quero trazer para você 4 pilares em que Sêneca diz, né? Sêneca se baseia para falar que são a melhor forma de você ter tranquilidade na vida. Então, como que eu posso ser uma pessoa mais tranquila? Quais são os pontos que eu tenho que me basear? O que eu tenho que realmente olhar? É isso que Sêneca vai falar nessa que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, eu já falei aqui em um vídeo anterior, eu postei ali, foi ontem, eu coloquei aqui sobre como você pode ter uma vida menos ansiosa, alguns pilares e alguns pontos práticos, então eu sugiro que você olhe lá. E a gente pode se basear também em Sêneca para a gente ver como esses pontos estão conectados. Então eu quero te ajudar a fazer essa reflexão. Então a gente vai olhar aqui na carta número 12. Então a carta número 12 é a carta que a gente vai fazer essa análise. Então o primeiro ponto que ele vai falar, o primeiro pilar que eu quero que você anote, que você traga para sua vida. Ele fala que para você ter uma vida mais tranquila e leve, você deve alternar entre solidão e multidão. Então ele fala assim, ó, pois a solidão... Por que a gente deve oscilar nesses dois pontos? Pois a solidão nos fará ansiar pela companhia da humanidade, e a multidão nos fará ansiar pela nossa própria companhia. Portanto, uma é remédio para outra. A solidão nos curará quando estivermos fartos de multidões, e as multidões nos curarão quando estivermos fartos da solidão. Então aqui já é o primeiro ponto que Sêneca fala, e eu acho muito, muito interessante porque existem perfis comportamentais, né? Existem perfis comportamentais de pessoas que são mais voltadas a elas, né? Pessoas que são mais... eu quero ficar mais comigo mesmo, mais sozinho, e existem pessoas mais que querem estar no meio de pessoas, para trazer de uma forma simplificada para você. Né? Então tem aquela pessoa ali que ela é mais intrínseca e tem aquela pessoa que é mais extrínseca, aquela pessoa que quer estar no meio das multidões, que gosta de falar, gosta de pessoas. E aqui que Sêneca está falando aqui, que independente qual lado que você está, se você é mais consigo mesmo, se você é mais com o próximo, com as outras pessoas, ele mantém a visão dele que você deve oscilar entre esses dois pontos. Então, não é porque você é alguém que não gosta de contato com as pessoas que você vai se isolar do mundo. Ele diz aqui que independente de você ser uma ou outra nesse perfil, um ou outro nesse perfil, você deve oscilar porque o contato com as pessoas vai te fortalecer e depois a solidão também vai te fortalecer. Então você tem que entender e você tem que estar oscilando entre esses dois processos, de estar com outras pessoas e também estar sozinho. Então isso aqui vai de encontro com muitos estudos da neurociência que mostram o como o ambiente é importante para a nossa saúde mental. Porque nós somos, querendo ou não, seres sociáveis. Por mais que você seja uma pessoa mais na sua, que você não quer ter contato com outras pessoas, você precisa, porque o nosso cérebro ele é uma bola de carne sociável. Então ele precisa de estímulos, ele precisa receber esses estímulos e também responder a eles. Então aqui ele vai falar que o primeiro ponto é você entender esse ponto de solidão e multidão. Então você precisa ter seu tempo na solidão, que vai curar certas coisas que você tem. Ao mesmo tempo, o tempo com outras pessoas, ou com o que ele fala multidão, também vai fazer com que você aprenda e se cure de uma forma ou outra. O segundo ponto, aqui já vai de, quem sabe, de encontro com algumas crenças que você tem. Mas o que Sêneca fala é que você precisa de distrações. E quando a gente vai estudar sobre foco e produtividade, a gente sempre aprendeu que distração é uma coisa ruim. Né? Então, eu lembro que eu fiz vários cursos, li vários livros sobre esse assunto, e sempre quando o autor ou o treinador ele vai falar sobre sobre as coisas ruins, ele vai falar sobre distrações. Ele vai usar esse termo, né? As distrações estão destruindo a sua vida. As distrações é o que roubam o seu tempo. Ou as distrações é o que impedem que você chegue nos seus objetivos. E não é exatamente desse ponto, porque aqui quando o Sêneca está falando, ele está falando das distrações de uma forma como você encontrar formas de você tirar a sua mente daquilo que você está trabalhando ou pensando o tempo inteiro. Né? Então ele vai falar aqui que muitas pessoas ficam ansiosas porque não conseguem tirar da mente o trabalho, não conseguem tirar da mente as preocupações. E aí ele fala que é muito importante de você ter distrações. Então aqui ele até vai dar alguns exemplos de
de algumas formas que os grandes pensadores daquela época também se distraíam. Então, por exemplo, ele vai falar assim, ó, Sócrates não se envergonhava de brincar com os meninos. Então, por exemplo, ele está falando que uma distração ali era Sócrates brincar com as crianças. Você pode olhar e falar, não, mas isso não é uma distração. Mas nesse formato aqui do que ele está trazendo, dessa linha de pensamento, distração, ele está falando de algo que você coloca a sua mente, que você não é necessariamente aquele seu centro do trabalho, do estudo. É você literalmente fazer alguma outra coisa diferente daquilo que você está fazendo. Então ele vai falar, Catão refrescava sua mente com vinho depois de cansá-las com o assunto do Estado. Cipião exercitava seu corpo triunfante e militar através da dança. Então imagina um cara super... um cara musculoso, forte ali, que era militar, dançando. Então ele falava que ele dançava como os homens costumavam fazer nos tempos antigos, em ocasiões esportivas e festivas com saltos masculinos, sem se importar em serem vistos fazendo isso, mesmo por seus inimigos. Então ele não estava nem aí se os inimigos iam ver ele dançando, mas essa era a forma dele se distrair. Então a gente percebe aqui que sempre eram coisas que não tinham a ver com o que era o principal trabalho deles. Então o militar, ele dançava. Sócrates, ele brincava com as crianças. Catão bebia vinho. Então era uma forma dessas pessoas se distraírem. Tá? Então isso é muito importante, você ter a sua distração. É importante você ter uma distração. Não leva ao pé da letra isso de eliminar todas as distrações. Tá? Então uma coisa é você se perder quando você está fazendo um trabalho ali. Então aquilo ali vai ser uma distração negativa. Então quem sabe você está tentando fazer um trabalho, mas aí seu celular apita, aí acontece tal coisa, aí você recebe e-mail, aí você se perde. Essa é a distração negativa. Mas é importante você ter as distrações positivas. O que é a distração positiva? É aquilo que vai manter a sua sanidade mental. É aquilo que você vai fazer meio que para tirar o foco só de problema, só de estudo, ou só de solução. Então isso é muito importante para você. Aqui minha luz apagou do nada e eu acho que acabou minha bateria, mas vamos continuar assim mesmo. Então, qual que é o terceiro ponto, então? A gente viu o primeiro, que é oscilar entre solidão e multidão, estar com você mesmo, na solitude, como se diria, e estar no meio de outras pessoas, para você aprender e você socializar com elas, que também vai te curar em 2 pontos. Segundo ponto, você ter a sua distração positiva. Terceiro ponto, o descanso. E você vai ver que o terceiro e o quarto eles são meio parecidos, mas na verdade eles são diferentes. Então o terceiro é o descanso e o quarto é o sono. Você vai falar, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, o que é o terceiro? É o descanso. É você ter momento no seu dia que você vai literalmente descansar. E hoje em dia é difícil isso, porque a gente pensa que a gente está descansando quando a gente, por exemplo, para e fica mexendo no celular, mas a gente não está, porque a nossa mente não está descansando. Você está trazendo vários conteúdos ali, vários assuntos e sua mente está super ativada. Então você não está descansando exatamente. Então é importante você ter momento de descanso. Então o que ele vai falar no descanso aqui? Não devemos forçar colheitas em campos ricos, pois um curso ininterrupto de colheitas pesadas logo esgotará sua fertilidade. Então o que isso aqui tem a ver com a minha vida? Então o que ele está falando aqui? Ó, se a gente fosse traduzir para uma forma para nossa, não devemos forçar a nossa mente. Campos ricos aqui a gente pode trazer para nossa mente. Não devemos forçar colheitas, né? Toda hora forçar um conhecimento da minha mente. Não devo forçar toda hora esse processo mental exacerbado. Pois um curso ininterrupto de colheitas pesadas logo esgotará a sua saúde mental. Então a gente pode meio que traduzir dessa forma. Então não devemos forçar colheitas, que a gente pode também traduzir como ficar toda hora pedindo ali, ou trazendo esses recursos mentais, porque alguma hora você vai esgotar a sua saúde mental. Então eu te pergunto, qual foi a última vez que você realmente descansou? E quando eu digo descansar, não é você sentar depois do seu trabalho e ficar mexendo no celular. Não, é você realmente não fazer nada. Você sentar e não fazer nada. É difícil a gente fazer isso hoje. Porque parece que todo o tempo que a gente tem ocioso, entre aspas, a gente tem que ficar mexendo no celular. Então a gente vai sentar ali. Então eu estava até percebendo isso nos últimos tempos quando eu estava indo no médico e a gente foi numa clínica e eu literalmente percebi que ninguém mais fica sentado esperando alguma coisa sem fazer nada. Ou você tá lendo um livro, que é pouquíssima, tipo acho que 2% das pessoas fazem isso, e 98% das pessoas, quando elas estão ali sentadas, elas estão mexendo no celular. E o que isso revela? Que a gente não tem mais esse tempo ocioso exatamente. Porque quando a gente está em casa sem fazer nada, a gente senta no celular, senta na poltrona e fica no celular. Ou você vai dormir e você já está com o celular. Você acorda, não dá 10 minutos, você já pega o celular. Então a sua mente está sempre sendo requisitada. Ela sempre está fazendo você fazer alguma coisa. Ela sempre está tendo que analisar alguma coisa. Então isso não é descanso.
Então você precisa descansar, que é literalmente ficar períodos sem fazer nada. E é isso que Sêneca fala aqui. Já o quarto é o sono. Então a gente tem duas coisas diferentes. A gente tem o descanso, que é, ou seja, eu ficar ali um momento que eu consiga realmente descansar. Então vou parar aqui, vou, sei lá, vou ver a natureza, ou vou ouvir os sons, ficar literalmente sentado só percebendo o meu ambiente, ouvindo o som. Isso eu tô descansando, né? Então eu tô descansando meu corpo, que eu estou parado, mas eu também estou descansando minha mente. Se eu sento e fico mexendo no celular, eu estou descansando meu corpo, mas minha mente não está descansando. Aí o sono, o que é o sono? É literalmente você ter ali o período em que você realmente consiga ter um sono. 7, 8 horas, que hoje em dia é o que é mais indicado. Muitas pessoas vão dormir super tarde, acordam super cedo, aí ficam cansadas, aí tomam um café, porque daí isso vai trazer uma energia momentânea ali. Lembra que a cafeína nada mais é do que você está pegando emprestado uma energia que não é sua, você está meio que pegando emprestado uma energia do futuro ali, então você traz aquela energia pro presente, você fica fazendo isso, e chega uma hora que se você não descansa, e você fica tomando essa cafeína, pegando energia, você vai ter um débito muito grande, e muitas pessoas acabam entrando em burnout, acabam tendo problemas de ansiedade e outras coisas. Então, hoje em dia, acho que uma grande parcela das pessoas vivem assim, dormem tarde, acordam cedo, tomam um café, se sentem com energia, vão pro dia, de novo fazem um monte de coisa, dormem tarde, acordam cedo, tomam café, sente aquela energia, vai pro dia. Então aqui, Sêneca fala muito sobre essa questão do sono, de você não deixar isso de para depois. Então ele fala assim, ó, o sono também é necessário para nosso refrigério, ou seja, para nossa restauração. Mas se você o prolonga por dias e noites seguidos, ele se torna a morte. Cara, isso aqui é forte. Ele se torna a morte, literalmente porque você pode acabar morrendo em vida. Então você pode ser uma pessoa que já está morta em vida, que é a pior coisa que tem. Muitos pensadores falam que a pior morte é aquela que você está vivo, mas morreu em vida. O que é morrer em vida? É você não estar mais presente, você não está mais fazendo as coisas realmente pensando, mas você virou uma máquina no automático. E muitas pessoas hoje vivem assim, vivem de forma automática, fazendo as coisas automáticas, e não percebem mais as coisas que estão passando à sua volta. Então o tempo está passando, mas a pessoa não está ali. Então aqui ele está falando exatamente sobre o sono. E o quinto e último ponto que eu quero trazer para você, então vou repassar aqui, para a gente fazer uma recapitulação, para a gente ir para o último ponto. Solidão e multidão, você passar tempo com você mesmo, mas também passar tempo com outras pessoas. Segundo ponto, você ter a sua distração positiva, ou seja, você fazer algo que você gosta, algo que tira você daquele momento ali. Então, pô, se eu fico no computador o dia inteiro, vou encontrar uma distração que seja fora do computador. Ou se eu trabalho braçal o dia inteiro, pode ser que você queira fazer uma distração no computador. O que mais acontece hoje, a pessoa trabalha o dia inteiro no computador e a distração dela é assistir série. Então, tipo, ela sai do computador, vai pra televisão. Aí termina, vai dormir. Aí ela larga a televisão, vai pro celular. Então a pessoa fica literalmente o dia inteiro nas telas, né? Então você quer justamente encontrar uma distração que ela seja diferente daquilo que você já faz. Então faz muito sentido uma pessoa que trabalha braçalmente, né? Imagina uma pessoa que trabalha no campo, trabalha braçalmente o dia inteiro, vai sentar no final do dia para assistir uma televisão. Faz sentido. Ela tá, tipo, trabalhando braçal o dia inteiro, longe das telas, ela vai pra tela. Você que trabalha com a tela o dia inteiro, faz muito sentido você, por exemplo, jogar um beach tênis, ou você fazer uma arte marcial, ou você, sei lá, fazer alguma outra coisa ali. Faz sentido, porque você tá na tela e vai pro trabalho braçal. É justamente o oposto, né? A distração acaba sendo o oposto. Agora, você que fica o dia inteiro no computador, aí você vai assistir uma série ali depois, fica na tela de novo, aí você vai dormir, vai pro celular. Aí você vai pro outro dia, começa tudo de novo, computador, televisão, celular, computador, televisão, celular. Isso já acaba te deixando num estado podre mentalmente. Por isso que existe a podridão mental que muitos autores falam hoje em dia. Essa podridão mental. Você já tá, tipo, você nem percebe mais, mas a sua mente já tá apodrecendo. Terceiro ponto, o descanso. Então você ter períodos que você descansa sem fazer nada, literalmente. Eu acho que essa expressão de ficar sem fazer nada, ela foi muito atacada, né? Então, você não pode ficar sem fazer nada. Tanto que pessoas hoje, quando tentam ficar sem fazer nada, elas se sentem culpadas, né? Então, pô, eu deveria estar fazendo alguma coisa. Eu sinto isso às vezes ainda quando eu tento fazer isso. Eu tenho dificuldade de ficar sem fazer nada porque parece que alguma voz aqui dentro de mim fala que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tô perdendo tempo. E justamente o contrário, o descanso, você ficar um tempo sem fazer nada para você descansar,
você está fortalecendo o momento que você for trabalhar depois, porque você vai trabalhar de forma melhor, você vai ter mais energia, você vai ter mais foco, mais atenção. Então você, meio que esse período que você está descansando agora, vai te ajudar lá na frente para você trabalhar de forma mais eficaz e quem sabe até em menos tempo que você normalmente faria. O quarto, o sono, que você não pode menosprezar. 7, 8 horas de sono tem que ser uma lei na sua vida. O sono ele não é negociável, o sono é algo inegociável na sua vida. Então ele vai te ajudar a melhorar emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, energeticamente, falando assim, para você ter energia durante o seu dia. Não estou falando energeticamente de coisas sobrenaturais, não estou falando para você ter energia durante o seu dia. E o último aqui que ele fala, passear ao ar livre. E é muito legal porque no Japão hoje já existem médicos. Sabe quando você recebe uma receita do seu médico? Então você vai lá no médico e recebe uma receita, né? O que a gente recebe na receita? Compre tal remédio. Ah, esse remédio tarja preta, ou aquele outro remédio ali, faça isso, faça aquilo. Então você recebe uma receita com os medicamentos que você vai usar. No Japão, já é muito comum hoje em dia as pessoas que vão para o médico porque elas estão estressadas, então elas estão com sintomas de estresse, ansiedade e tudo mais, o médico vai lá e receita, literalmente na receita ele escreve natureza. Então isso é muito legal. O médico fala assim, ó, vai para a natureza, vai colocar o pé na grama, vai andar no meio das árvores, respirar aquele ar puro, abraçar uma árvore, né, como alguns médicos eles falam. Então eles vão indicar isso, vão indicar a natureza. E aqui, Sêneca, há muito tempo atrás, ele já falava assim, ó, também é benéfico passear ao ar livre, para que nosso espírito seja elevado e revigorado pela brisa fresca. Então ele já vai falar que a brisa, ela eleva o nosso espírito, né? Então, tipo, aqui ele não estava exatamente pensando muito em saúde mental, neurociência, ele não estava estudando isso, mas ele falava que isso aumentava e elevava o nosso espírito. Algo que hoje a gente já percebe que estar no meio da natureza faz com que você tenha melhores emoções, que você se sinta melhor, tenha um bem-estar maior. E é por isso que a gente vê, muito comum hoje em dia, você ver pessoas que eram muito ricas, muito produtivas e tudo mais, de repente essa pessoa vai morar no meio da natureza, ou de repente vira um guru, assim, vamos falar de um jeito bom, mas de repente a pessoa vira ali aquele cara super barbudo que tá no meio da natureza fazendo vídeo falando sobre isso. É muito comum a gente ver isso hoje em dia. Então é muito comum a gente ver aquele cara que trabalhou pra caramba, se lascou na vida, se ferrou, ir pra essa linha mais naturalista e o cara ali que deixa aquela barbona, fala sobre como é bom estar no meio da natureza, botar o pé no chão. Mas você não vê o oposto disso. É muito difícil você ver o oposto. É muito difícil você ver o oposto de eu estava aqui no meio da natureza, vivendo essa vida tranquila e agora eu fui virar um super empresário. Você não vê isso. Então é importante você fazer essa reflexão. Por que eu não vejo o oposto acontecer? Porque o oposto geralmente não é real, porque a pessoa encontra ali uma plenitude, uma alegria, uma felicidade real. E não está no dinheiro, ela encontra em estar com ela mesma, se sentir bem consigo e viver uma vida mais leve. Então ela percebe isso, então é muito comum você ver aquele cara que era super rico, largar tudo e agora vamos morar no meio da natureza, virar um monge, sei lá. Mas é comum você ver isso, e não é comum o contrário. Então só esse processo de você entender isso já deveria acender um alerta na sua mente. Falar assim, por que essa linha do cara que é um empresário, sei lá, das contas, ir para essa linha naturalista é real, enquanto o contrário não é real? Então tem alguma coisa aí que você tem que parar para pensar quando você está buscando só dinheiro, 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 sucesso, sucesso, sucesso. É importante você pensar isso. Então esses são 5 pontos desse livro que eu tô espremendo ele para você, né? Você já viu que ele já apareceu outras vezes aqui no canal, mas eu gosto muito da leitura de Sêneca e eu vou começar em breve a leitura do Marco Aurélio também, que eu tô buscando esses autores estoicos. Algumas coisas que eles falam eu não acredito, mas muitas coisas eu tiro para minha vida, né? Tanto que a filosofia ela vai falar para você encontrar plenitude sem Deus. Eu não acredito que isso é possível, mas eu acredito que esses autores eles têm muito conhecimento para passar para cada um de nós. Então se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário, se inscreve no canal. Eu estou produzindo 2 vídeos por dia aqui, de forma louca, porque eu realmente quero compartilhar tudo aquilo que eu sei. Eu aprendi muita coisa, agora eu quero colocar isso para fora e ajudar você nesse processo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Como eu comecei ligando, agora eu só tenho uma luz para desligar, então vai ser só essa aqui mesmo. Valeu!